Olá, eu sou a advogada Melissa Feitosa e hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva a qualquer momento. Mas antes, se inscreva no canal e acione o sininho para que você possa estar atualizado sobre os nossos vídeos. Chama a vinheta! Para a decretação de prisão preventiva, necessário se faz a presença de 3 requisitos, tá? Dentre eles, fumaça do cometimento do crime, que indica a materialidade e o indício de autoria. Perigo na liberdade do agente, que é um dos fundamentos trazidos na parte final do artigo 312, e o cabimento, hipóteses descritas no artigo 313, tá? Agora a gente vai ler o artigo 311, que vai estar escrito aqui embaixo a referência para que você possa anotar. O artigo 311 fala: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Essa redação é dada pela Lei 13.964 de 2019, que está em vigência no momento, tá? E a gente vai falar do cabimento da prisão preventiva. Encontra cabimento em qualquer fase da investigação policial ou do processo. Não pode ser decretada pelo juiz de ofício, da mesma forma que as cautelares pessoais diversas de prisão não podem ser impostas de ofício pelo juiz, que está dizendo lá no artigo 282, parágrafo 2º, tá? As cautelares, elas dependem de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Antes da alteração prevista nesse dispositivo pela Lei 13.964 de 2019, o juiz podia, após oferecida a denúncia, no decurso do processo, aplicar sem que houvesse qualquer requerimento à preventiva, tá? No artigo 312, sobre a prisão preventiva, diz assim: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, do criminoso, do suposto criminoso. Então, a redação ela foi alterada também pela Lei 13.964 de 2019. Como eu falei aqui antes, o nosso canal é atualizado. Parágrafo 1º diz: a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, que está lá no artigo 282, parágrafo 4º. Parágrafo 2º do mesmo artigo 312 fala: a decisão de decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo de existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a apresentação da medida adotada. Também foi incluído por essa nova lei, tá? 2 são os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. É necessária a presença dos 2. E 3 são os fundamentos. Obrigatória a presença de pelo menos um desses fundamentos. Os pressupostos obrigatórios é a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. Nos fundamentos alternativos, como eu falei, precisa ter só um deles, talvez, é a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A prova da existência de crime diz respeito à materialidade do crime, o que demonstra com os documentos, provas testemunhais, autos de exame de corpo de delito e outros elementos probatórios. Quanto aos indícios suficientes de autoria, não é necessária a prova plena, mas pelo menos que os indícios sejam suficientes, ou seja, que apontem que o agente seja autor do delito. O convencimento quanto à autoria e materialidade exigíveis pelo decreto preventivo é menor do que o necessário para a condenação definitiva. A preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, tá? Quando há riscos de que o agente solto venha praticar novos delitos. Para chegar-se a essa conclusão, é levado em consideração a gravidade do delito e as suas circunstâncias, os antecedentes, a reincidência, eventual crueldade demonstrada, ou seja, a periculosidade do agente.
Também a repercussão do delito no meio social pode configurar a necessidade de uma cautelar como garantia da ordem pública. A desordem pública causada pelo delito, o clamor, a perca da credibilidade da justiça, no caso da manutenção da liberdade, o prejuízo à paz, o meio social, a indispensabilidade de reafirmação da validade da autoria da ordem jurídica, a gravidade do delito e suas circunstâncias. Vale dizer que a forma como perpetrado, a comoção causada na comunidade, a indignação popular, para que não paire a comunidade o sentimento de impunidade, constitui um cenário para justificar essa prisão provisória. Segundo a jurisprudência, não basta o clamor público, é preciso que venha acompanhado de outros elementos. No que tange à garantia da ordem econômica, ela se verifica diante da possibilidade de o agente, em liberdade, vir a continuar a praticar a atividade delituosa, seja contra a ordem financeira. Leva-se em conta a magnitude da lesão provocada às instituições ou aos cofres públicos. Não se justifica a preventiva com vistas a proteger o acusado das reações da comunidade, da vítima ou de seus familiares. Para a proteção do agente, o Estado conta com os agentes do Estado aos quais incumbe essa tarefa. Há fundamento para a prisão preventiva quando a prisão for conveniente para a instrução criminal. A instrução criminal diz respeito à colheita de provas. É preciso assegurar a aplicação da lei penal quando há indícios de que o agente pretende fugir, deixar o país, estar se ausentando do distrito da culpa, se escondendo, trocando de residência sem avisar o juízo, se desfazer de bens, abandonar a função ou o emprego. A aplicação da preventiva ou sua negativa deve vir acompanhada de fundamentação. Não basta a simples repetição da fórmula legal. A nova redação dada pela Lei 13.964 de 2019 ao presente dispositivo alterou a sua literalidade, não o direito. Limitou-se a declarar o direito pré-existente. Introduziu no texto o perigo da liberdade do acusado e fatos novos ou contemporâneos enquanto requisito para a aplicação da preventiva. Não são propriamente novos requisitos, mas tão somente explicitação do sentido da lei. Já antes da lei, era exigível que existisse perigo real do estado de liberdade do indiciado ou acusado, assim como era também imprescindível que os fatos fossem contemporâneos. É investida a incoerência pretender garantir a ordem pública ou econômica do passado mediante a prisão no presente. É irreflexão assegurar a conveniência da instrução criminal que foi realizada. Se no passado estava em risco a aplicação da lei penal, como o acusado planejava fuga, não se justifica a prisão para um risco que não mais existe. O mesmo vale para o perigo da liberdade, não é a novidade. Ora, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, enquanto fundamentos da preventiva, todos eles pressupõem forçosamente perigo à liberdade. Se a liberdade não oferece perigo à ordem e à instrução e à aplicação da lei, não há fundamento para a preventiva. Então, enfim, as alterações introduzidas são de cunho meramente declaratório, são bem-vindas, buscam evitar não propriamente a interpretação equivocada da lei, porque ela já era clara o suficiente, e sim que seja violentada. Agora, nós vamos fazer uma ligação com a lei dos crimes de abuso de autoridade com essa resolução sobre a prisão preventiva. Então, de acordo com a Lei nº 13.869 de 2019, que constitui crime decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixa de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa da de prisão ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, deferir a liminar ou a ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Falando acerca dos prazos, não há um prazo pré-estabelecido legalmente. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 78, reza que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. É o princípio constitucional de duração razoável do processo. A doutrina e a jurisprudência estabelecem que o prazo de duração da prisão preventiva não pode, em tese, exceder a soma dos prazos legais das partes, do juiz, dos auxiliares de justiça. No procedimento do júri, esse prazo para o encerramento da primeira fase é de 90 dias, segundo o artigo 412. No comum ordinário, o prazo é de 60 dias e no sumário é de 30 dias. Ultrapassados esses prazos, salvo motivo de força maior, há exceção de prazo,
Considera-se que há excesso de prazo quando a culpa é do juiz, por sua inércia ou condução do processo, ou quando o promotor faz pedidos de diligência em demasia, que não levam a resultado nenhum. Por outro lado, não há excesso de prazo quando se fala sobre os incidentes das diligências protelatórias que partem da defesa. Em suma, para a configuração do excesso de prazo, não basta que seja ultrapassada a soma dos prazos legais no processo. O excesso depende do exame do caso concreto. Deve ter também presente a proporcionalidade entre o tempo de prisão preventiva e o resultado final do processo. Não há sentido em uma prisão preventiva que perdure por mais tempo que aquele tempo passível de ser aplicado a título de pena definitiva. No artigo 313, nos termos do artigo 312 do Código, será admitida a decretação de prisão preventiva, que é a nova redação da Lei de 12.403 de 2011, inciso 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto do inciso 1 do caput do artigo 64 do Código Penal, inciso 3, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, inciso 4, que foi revogado, temos o parágrafo 1º também. Será admitida a prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se a outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Parágrafo 2º, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena ou decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Então, tudo isso que eu já falei está nesses artigos que eu acabei de ler para você. Nós vamos falar agora da condição da prisão preventiva, tá? A preventiva e as suas condições estão no artigo 313. Não basta estarem presentes os pressupostos e fundamentos do artigo 312 para o decretamento da preventiva. É preciso que esteja preenchido também uma das condições do artigo 313, condições alternativas. Lembra que eu falei sobre isso? Ou uma ou outra? As condições para a preventiva do artigo 313 não são cumulativas, são alternativas. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou de querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312. Agora nós vamos falar sobre a revogação da preventiva, que nós temos no artigo 316, onde diz: o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva, se no decorrer da investigação ou do processo verificar falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Essa é mais uma redação da nova lei de 2019. No parágrafo único diz: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Esse é um toque muito legal que a gente vai falar agora. Mediante decisão fundamentada de ofício sob a pena de tornar a prisão ilegal, também incluída sobre aquela lei. A revogação e o novo decreto de prisão preventiva. Sobre o dever do juiz, onde se lê poderá na disposição acima, entende-se deverá. Constitui dever judicial revogar a prisão se não subsistirem os motivos que levaram ao seu decreto. Da mesma maneira que se sobrevier a novas razões, poderá impô-lo novamente. O juiz não pode de ofício acautelar, ele pode de ofício desacautelar. Acautelar é impor cautela onde não havia. É também substituir cautelar menos grave por outra mais grave. Desacautelar é revogar a cautelar ou substituir a cautelar por menos grave, aquela mais grave por uma menos grave. A prisão preventiva pode também ser substituída por medida cautelar diversa de prisão. Isso está lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Se a preventiva for relaxada por excesso de prazo, não pode ser aplicada novamente. Se a preventiva havia sido decretada por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o acusado estava tentando influir no depoimento das testemunhas, não há razão para manter a prisão após a inquirição destas. Então, se as testemunhas já falaram, para que o cara vai ficar preso? Não tem necessidade, é mais uma forma de soltar o seu cliente. A revisão da preventiva, a cada 90 dias, ela foi introduzida
não em favor dos poucos presos que dispõem de recursos para constituir advogados, e sim da maioria dos assistidos que são precariamente assistidos pela Defensoria Pública. E não é porque o defensor público é ruim, não, é porque a demanda é muito grande. O problema do esquecimento do reexame dos requisitos da preventiva e de direito aos presos é grave. Procurando minorá-lo, a partir de 2008, o Conselho Nacional de Justiça passou a organizar e incentivar mutirões carcerários, consoante informação constante no portal do CNJ, que diz assim: os esforços concentrados resultaram na análise de cerca de 400 mil processos com mais de 80 mil benefícios concedidos, com a progressão da pena, liberdade provisória, decreto trabalho externo e entre outros. Pelo menos 45 mil presos foram libertados por terem cumprido suas penas, coisa que antes ficaria esquecido pela sociedade. A imparcialidade do juiz deve ser cultivada. A cada 90 dias, o juiz deve proceder à revisão preventiva de ofício, consoante a expressão legal, coisa que não acontece normalmente. De ofício não quer dizer que o juiz deve examinar sozinho a necessidade dessa manutenção da preventiva. Significa que ele deve, de ofício, periodicamente dar início ao procedimento de revisão. Isso é um toque muito legal para você que está com o cliente preso há mais de 90 dias por prisão preventiva. O juiz deve dar os requisitos de exame da preventiva. Para isso, o primeiro passo é dar vista aos autos à defesa, que deverá se manifestar fundamentadamente, requerendo a revogação da cautelar ou não. Outra hipótese, dando ciência ou recebendo os autos para manifestar sobre a preventiva e devolvê-los em silêncio sem qualquer requerimento. Devolvendo em silêncio, não há que se falar em revogação da preventiva. Com ou sem requerimento de relaxamento de prisão, os autos devem vir com vista ao Ministério Público, que deverá se manifestar contra ou a favor da manutenção da prisão. A seguir, o juiz decide. Havendo requerimento de relaxamento da prisão, o juiz deve se manifestar examinando os fundamentos expostos por ambas as partes, seja a defesa ou o Ministério Público, e não havendo, bastará o juiz despachar a devolução dos autos ao cartório. Essa solução interpretativa complementa o princípio constitucional do contraditório. O parágrafo 3º do artigo 282 prescreve que o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar. A analogia se impõe. O pedido de manutenção da preventiva por parte do Ministério Público é reclamação de caráter permanente, ou seja, persiste enquanto não há manifestação em sentido contrário daquele órgão. Essa é a revisão de ofício, ou melhor dizendo, o procedimento de revisão de ofício. É a medida que o juiz deve levar ao efeito de cada 90 dias. E se o procedimento for omitido? Diante da impetração de habeas corpus, com fundamento na não reavaliação tempestiva da preventiva. Primeiro, a revisão feita após a impetração do habeas corpus não afasta a ilegalidade. E segundo, há, em princípio, ilegalidade da prisão. Em princípio, ressalvou-se razão de ordem pública e demonstração fundada para não realização tempestiva, podem eventual e excepcionalmente afastar a ilegalidade. Os atos essenciais previstos na lei processual existem para serem cumpridos. Se violados, devem incidir necessariamente uma sanção. Sem a sanção, o descumprimento de atos essenciais, os tribunais, compostos por juízes mais velhos e presumidamente mais experientes, não podem exercer a importante função recursal e pedagógica. Segundo as palavras da lei, quem revisa é o órgão emissor. A lei disse menos do que queria, deve ser interpretada de forma extensiva. Não há qualquer razão que justifique a desnecessidade de reexame dos requisitos da preventiva nas instâncias recursais, ou seja, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, pode haver essa reavaliação da prisão em 90 dias. As mesmas razões que justificam o reexame da prisão em primeira instância encontram-se presentes na instância recursal. Agora, para você que estava esperando a atualização do STJ, nós temos um STJ News para você. E agora, aquela notícia que eu falei para vocês do STJ. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva. Isso foi dado pela 5ª turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que decidiu a existência de condições pessoais favoráveis não impedem a decretação e a manutenção da prisão preventiva. Essa decisão veio no agravo regimental no recurso de habeas corpus 142.216 de Minas Gerais. Teve como relator o ministro Félix Fischer. O agravo regimental foi desprovido, foi julgado no dia 9 de março de 2021
e publicado no dia 12 de março de 2021. O que você acha dessa notícia em relação a tudo isso que a gente já falou? Coloca aqui nos comentários qual é o seu posicionamento ou se você tem alguma pergunta sobre o que foi dito, tá? Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos da faculdade ou até com seus amigos que estejam precisando desse tipo de orientação. Valeu, gente!